Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Então pessoal, o que a gente vai fazer hoje, né? Então hoje nós vamos dar para esse nosso projetinho aqui uma pequena interface visual, tá pessoal? Só pra gente depois conseguir fazer um executável desse cara aqui e ver o que acontece, perfeito? Então, o que acontece? Até hoje, pessoal, no nosso código aqui, nas aulas, a gente está usando a saída do console, né, aqui do servidor, para a gente ver o que foi feito nas aulas, né? Tudo que é o total, a média, o status. O que acontece? Eu queria fazer uma proposta para vocês que é a seguinte, tá? A gente vai colocar uma interfacezinha gráfica aí. Mas antes disso, a gente vai olhar o nosso código aqui, o seguinte, olha só. A gente está dando um system out print total, um system out print média, um system out print status. E eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem o que acontece se a gente mandar imprimir o nosso objeto result? Bom, vamos dar uma testada, né? Vamos ver o que acontece. Então eu vou clicar aqui SOut, dar um Ctrl espaço e vou mandar aqui ele imprimir no console o meu objeto do tipo, o meu objeto result, né? Que é esse meu lugar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou dar um Ctrl S para salvar, vou limpar aqui o console e vou reiniciar o sistema. Aqui, pessoal, ó, ele apareceu um código aqui, ó, a média, o total status, tudo que a gente tinha colocado aqui. E mais esse cara aqui, ó, lugar, arroba 5CA81B5. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é o seguinte, esse aqui é o endereço de memória desse objeto que a gente criou aqui, ó. Esse result, perfeito? Então, por padrão, quando a gente manda imprimir um objeto, ele tenta pegar esse objeto e converter ele em uma string. Porque olha só, a gente sempre tem que passar uma string no systemout.println. Então ele tenta pegar esse objeto aqui e transformar numa string. Para isso, ele utiliza o método toString do objeto, beleza? Então se eu ir no objeto aqui, ó, ele está usando o método toString, perfeito? Só que onde é que está esse método toString? Se vocês olharem aqui do lado, ó, a gente não criou nenhum, aqui mostra todos os métodos, né? A gente não criou nenhum método toString, tá? Só que esse método toString, pessoal, ele é herdado da classe pai dele, da classe objeto, perfeito? Então o que a gente vai fazer? A gente quer sobrescrever esse método toString. Por quê? Porque como ele chama no systemout.println por debaixo dos panos o método toString, a gente quer vir aqui e sobrescrever. A gente não quer imprimir o endereço de memória. Quando a gente quiser imprimir um result, a gente quer imprimir esses dados aqui, o total, a média, o status, o nome. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui e colocar assim, ó, to e dar um Ctrl espaço. Automaticamente, o Eclipse ele vai detectar, olha, Thiagão, tô vendo que de repente tu quer sobrescrever, ó, override into string. Perfeito, vou clicar que sim. Ele vai colocar essa sintaxe para mim e a gente vai conseguir sobrescrever o método toString. Mas sobrescrever de quem? Bom, pessoal, a gente vai sobrescrever esse método toString da classe Object, tá? Porque se eu segurar o Ctrl e clicar nesse super aqui, ó, em Open Declaration, vamos ver, ele vai abrir a classe Objeto, ó. Todas as classes no Java, eles extends, né? Eles são filhas dessa classe Objeto. Então todas elas têm esses mesmos métodos aqui, ó, que essa classe aqui tem, perfeito? Então é por isso, a gente está sobrescrevendo o método padrão ali da classe objeto, perfeito? Isso a gente vai aprender mais para frente, quando a gente começar a falar de herança, polimorfismo, interface. Mas enfim, para nós agora, se a gente vir aqui e retornar uma string, ó, vou escrever aqui, minha string personalizada, e dar um Ctrl S para salvar, vir aqui no main de novo e rodar, ele vai imprimir, ó, minha string personalizada. Então eu consigo imprimir no objeto, através do método toString, tá? Alguma coisa personalizada para esse objeto. Só que aqui nesse toString, eu quero construir uma coisa melhor. Eu quero construir um objeto assim, ó. Eu quero colocar o nome do lugar, tá? Então esse nome do lugar eu vou concatenar ele com o nome, porque eu estou dentro da classe lugar, então eu tenho acesso ao nome. Então eu vou clicar aqui, ó, o nome, então eu vou concatenar o nome. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou dar um mais e vou concatenar agora nome. Vamos ver o que mais ele tem. Total. Vou aqui. Total. Dois pontos, espaço. Vou colocar um mais e vou concatenar aqui com o total. Tá? Eu tenho o total aqui dentro? Não, não tenho o total aqui dentro. O meu aqui são o total de avaliações, né? Então eu vou colocar aqui total de avaliações. E esse meu total de avaliações vai ser igual ao meu método, né? Meu método total de avaliações. Então eu vou dar um Ctrl espaço. Esse método aqui, ó.
total de avaliações é igual a total de avaliações. Eu vou dar aqui... Aqui, pessoal, eu posso fazer o seguinte, ó. Depois que eu escrever a sintaxe, se eu quiser dar uma quebra de linha, eu posso vir aqui nesse total e dar um Enter, ó. Que aí, o Java, ele já faz aqui uma sintaxe para mim. Ele colocou aqui uma string vazia. Eu vou vir aqui nessa string e colocar um %n. Por que eu coloquei esse /n? Porque esse /n ele vai fazer uma quebra de linha. Então, ele vai botar um nome, essa informação, vai dar uma quebra de linha, vai escrever total de avaliações e botar o total de avaliações. Vamos ver isso aqui acontecendo? Eu vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui no main e vou rodar. Olha só, pessoal. Essas duas informações aqui são do que a gente está montando lá. Tá? Então, a gente já tem aqui ó, o nome, o total de avaliações. O que mais a gente falta? A média e o status. Então, eu vou colocar aqui, vou continuar preenchendo nossos dados. Eu quero, além disso aqui, eu quero um mais. Né? Eu vou colocar aqui, vou dar um Enter aqui. Tá? Olha só o que eu fiz, pessoal. Eu cliquei, eu fui dentro, eu cliquei uma string vazia, cliquei dentro dela e dei um Enter, ó. Porque daí ele criou uma embaixo para mim. Esse cara aqui eu vou botar um /n, porque eu quero uma outra quebra de linha. E vou colocar a média aqui. Então, a média, 2 pontos, espaço, é igual a mais a minha média. Então, como é que eu consigo a minha média aqui? Nós temos um método que a gente também fez, né? Chamado avaliação média. Então, vou colocar chamo o que está na minha avaliação média e coloco aqui. Então, eu vou concatenar também mais, vou dar um Enter nesse cara aqui, a minha avaliação média mais /n, para quebrar a linha, mais o meu status, que é a minha última informação. E o meu status, eu vou colocar um mais para concatenar também. O meu status vai ser o meu status, avaliação status, né? Então, aqui, ó, avaliação status, ponto e vírgula, para terminar a instrução. Então, essa instrução aqui, pessoal, ela vai formatar bonitinho para mim uma coisa no console. Vou dar um Ctrl S para salvar, vou voltar no main e vou tirar esses outros sistemas de .println aqui, porque não precisa mais. Esse cara aqui também não precisa mais, esse não precisa mais, não precisa mais, não precisa mais e não precisa mais. Por quê? Porque agora, interno na minha classe, basta eu fazer a minha classe lugar, né? Fazer um objeto da minha classe lugar aqui, que é o ReSul, adicionar as avaliações e depois mandar um sistema de .println direto no meu objeto. Vou dar um Ctrl S para salvar, vou executar, vamos ver o que acontece. Ele já apareceu para mim, o nome é ReSul, total de avaliação é 5, a média é 4.2 e o status é louco de selvagem. Perfeito, pessoal? Por que eu fiz essa alteração? Porque agora a gente enxugou ainda mais o nosso código, dá uma olhada. Aqui a gente está criando um objeto, a gente adiciona avaliações por dentro deles e a gente consegue pedir um resumo desse objeto através do método toString que ele chama internamente, tá? Então agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu queria um códigozinho para aparecer uma telinha para a gente conseguir incluir os dados. E como é que a gente faz esse códigozinho para incluir a tela aí? Bom, pessoal, esse códigozinho aqui, ó, ele não tem mistério, eu já deixei ele um pouquinho pronto aqui, eu quero fazer ele desde o começo aqui com vocês. Ele é o seguinte, para a gente conseguir capturar alguma informação do usuário, pessoal, basta a gente fazer isso aqui, ó. Vamos tentar fazer o seguinte, primeiro, tentar capturar o nome do lugar, tá? Então a gente vai fazer assim, ó, a gente pede para o JOptionPane, então eu vou clicar, ó, J, ou maiúsculo, Option, e vou dar um Ctrl espaço. Então, JOptionPane, ponto, show, né, input, dialog. E nesse show input dialog aqui, eu tenho como colocar uma mensagem, pessoal, ó, como uma string, ele diz para mim. E essa mensagem como uma string, posso colocar aqui, eu vou colocar, por exemplo, qual nome do lugar. E um ponto de interrogação. Vou dar um Ctrl S para salvar, vou executar, quero mostrar para vocês o que acontece. Ele vai aparecer aqui, pessoal, olha, um inputzinho bem bacana, perguntando para o usuário qual é que é o nome do lugar. E aqui eu posso interagir, ó, eu posso colocar aqui, ó, ReSul, e posso dar um OK. Perfeito? Só que o que acontece? Quando eu dei aquele ReSul e eu dei aquele OK, pessoal, eu consigo... Lembra que a gente tem alguns métodos, com retorno? Esse método aqui, se eu for olhar aqui, se eu botar o mouse em cima desse cara aqui, ó, ele me diz que esse método aqui, ele retorna para mim uma string, ó. Então eu consigo pegar essa informação numa string. Como é que eu posso fazer para pegar? Eu vou colocar o meu cursor do mouse aqui e vou apertar Ctrl 2L. Ó, porque ele designa o valor de retorno para uma nova variável. E dessa nova variável, eu vou chamar essa variável aqui de o que escreveu.
Isso aqui é o código do que o usuário escreveu, perfeito? Só para a gente confirmar se é mesmo, eu vou dar um sout.println, Ctrl+C, Ctrl+V, que é para ver o que ele escreveu, para ver se vai printar no console, perfeito? Deu Ctrl+S, vou mandar rodar o programinha, vamos ver se a gente conseguiu capturar a informação. Qual o nome do lugar? Ah, o nome do lugar é o Bar do Zé. E vou dar um OK. Olha o que ele imprimiu aqui, Bar do Zé. Perfeito, pessoal. Isso quer dizer que esse comandinho aqui funciona. A gente consegue capturar o que o usuário digita na tela e passar para essa string aqui. E depois a gente consegue usar ela no código aqui embaixo. Perfeito? Só que assim, pessoal, esse código aqui, joption_pane.showInputDialog, ele é meio feinho, né? Ele é meio feio. A gente aprendeu alguns métodos para deixar ele um pouquinho mais bonito. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cara aqui. Vocês venham comigo aqui, vocês vão pegar esse cara aqui, ó. E nós vamos dar um botão direito nele. E vamos clicar aqui em Refactor, extraia para mim para um método e vamos chamar esse método de tela, perfeito? Por que a gente vai chamar ele de tela? Porque vê se não fica melhor a gente fazer assim, ó. Tá? Quero chamar a tela e quero dizer assim para a tela, ó. Qual o nome do lugar? Eu vou chamar simplesmente essa função tela e vou passar uma string. Qual o nome do lugar? E aí ele vai lá capturar o que o usuário digitar para mim e colocar aqui. Fica mais legível colocar esse cara em tela, né? Mas para isso eu preciso arrumar aqui embaixo. Ó, ele criou uma funçãozinha para mim. Só que essa funçãozinha ela tem que receber uma string, que a gente está passando aqui, né? Que vai ser uma string com a string. Vou chamar ela de string display, que é o que vai aparecer no display. E vou colocar ele aqui embaixo, ó. Por quê? Porque a string que a gente passar para ele, ele vai passar para o método showInputDialog dele aqui. Então agora isso aqui já vai funcionar, ó, pessoal. Vamos ver se está funcionando. Vou dar um Ctrl+S, vou dar um rodar. Qual o nome do lugar? Risul. Riaçu, pode ser. Ó, ele já apareceu Riaçu aqui embaixo, então deu certo. Agora a gente consegue chamar essa nossa interface gráfica aí por essa função tela. Perfeito? Feito isso, pessoal, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, olha só. Só que eu não quero printar essa informação no console. Eu quero fazer o seguinte. Quando ele digitar a informação na tela, eu vou perguntar qual é o nome do lugar. Assim que ele responder, eu vou criar aqui embaixo, aqui, ó, esse cara aqui, vou tirar esse espacinho aqui. Eu vou criar uma string com o nome do lugar. Esse nome do lugar eu vou usar para criar um novo lugar. Olha só. Eu vou usar a minha classe lugar, né? Então ele vai digitar na tela o nome do lugar. Eu vou passar o nome do lugar aqui, vou criar esse lugar aqui. E aqui eu vou adicionar um monte de avaliações nesse lugar e vou printar esse lugar. Vamos ver se isso funciona. Vou dar um Ctrl+S. Vou mandar rodar. E olha que maravilha. Qual é o nome do lugar? Ah, o nome do lugar é o Bar do Zé. Então é o Bar do Zé. Ok. Nome, Bar do Zé, total de avaliação 5, média 4.2, status louco de selvagem. Muito legal, né, pessoal? Mas assim, ó, as avaliações, hoje elas estão estáticas no meu código. Eu queria também inserir as avaliações. Vamos fazer isso? Bora lá, vamos dar. Então assim, pessoal, eu vou tirar esses códigozinhos aqui, tá? E esse cara que eu vou tirar também. Vou deixar só o nosso systemout.println aqui para imprimir no final. Então eu vou perguntar, qual é o nome do lugar? Vou pegar a string do nome do lugar, criar um novo lugar e criar um objeto do tipo lugar chamado Risul. Agora com esse Risul aqui, pessoal, a gente tem o mesmo poder para fazer as coisas que a gente já fazia. Então eu vou perguntar para a tela agora o seguinte. Qual a avaliação? Qual a avaliação? E nesse qual a avaliação eu vou dar um Ctrl 2, seguro o Ctrl, né? Segurando o Ctrl, aperto 2 e vou apertar L, Ctrl 2 L. Ele vai me permitir coletar através de uma string o que o usuário colocou lá na tela, né? Qual a avaliação? Aí o usuário vai digitar 5. Aí ele vai me dar nessa string aqui, ó. Só que aqui então vai ser a avaliação. Só que o que acontece? Essa avaliação ela é do tipo string. E a gente viu que a gente está trabalhando com avaliação do tipo inteiro. Então como é que a gente consegue converter de string para inteiro? Bom, pessoal, a gente consegue dessa maneira aqui, ó. A gente pode pegar essa avaliação aqui. Então eu vou chamar isso aqui de avaliação string e vou transformar, né? Eu vou dar um integer, eu vou chamar a classe integer, ponto, parse int, aqui ó. E esse parse int ele recebe uma string e devolve o inteiro. Então eu vou transformar essa string aqui, vou colocar aqui no meio, num inteiro.
vou dar um ponto e vírgula, Ctrl 2L, ele já criou para mim aqui, ó. Esse aqui é uma variável, um integer, e essa aqui é uma avaliação que vai estar em inteiro agora. A gente apenas converteu do tipo string, ó, converteu para o tipo inteiro. Perfeito, pessoal? E agora com esse tipo inteiro, o que a gente consegue fazer? A gente consegue chamar o nosso result, olha lá, ó, o result, ponto. Adiciona uma avaliação aí, cara, add avaliação. E essa avaliação que tu vai adicionar vai ser essa aqui, ó. Então, olha só, o usuário vai passar uma avaliação na tela, a gente vai pegar ela numa avaliação string, convertemos ela para inteiro, jogamos aqui dentro de avaliação. Perfeito? E depois a gente vai mandar imprimir o status aí. Vou dar um Ctrl S, vou rodar, vamos ver o que vai acontecer. Qual o nome do lugar? Ah, o nome do lugar é o result. Ok? Qual a avaliação? Ah, a avaliação é 4 estrelas. Ok. Ele imprimiu aqui para mim aqui embaixo, ó, o nome result, total de avaliação 1, a média foi 4 e o status é razoável, perfeito? Já tá ficando legalzinho, né, pessoal? A gente interagir com a tela ali. Então vamos fazer mais uma coisinha que é o seguinte, eu queria que isso aqui, pessoal, ele mostrasse na tela, perfeito? Se eu quiser que essa informação apareça na tela, eu podia fazer assim, ó, olha que bacana. Então eu vou criar aqui embaixo, eu não vou mais imprimir no console, eu vou imprimir na tela mesmo. Eu vou chamar a minha tela, né, tela, e vou dizer para ela assim, ó, olha, ô tela, coloca aqui o que tiver em result, imprime, ó, result. Lembra que o que eu passar para a tela aqui, ó, o que eu passar para a tela, ele vai escrever na telinha, né? Então, ó, eu vou passar o result.toString, que foi o método aquele que tem todo aquele resuminho bonitinho, e vou dar um ponto e vírgula no final. Vamos ver o que isso aqui faz, ó. Agora eu posso tirar esse meu systemout.println, dar um Ctrl S e vou rodar meu programinha. Vamos ver o que vai acontecer. Qual o nome do lugar? Result. Dei um OK. Qual a avaliação? Ah, um 5. Disse ali, ó, result, o total de avaliação 1, a média é 5 e louco de selvagem. Então eu vou dar um OK aqui, pessoal, ele terminou nosso programinha e esse nosso programinha aqui tá ficando muito bacana, perfeito? Agora na próxima videoaula, pessoal, a gente vai fazer aí, ó, um loopzinho, né, para deixar ele um pouquinho mais interessante, para a gente conseguir inserir ali várias avaliações, não só uma. E depois a gente vai compilar esse cara aí, vamos fazer um arquivinho executável desse nosso programinha aí, perfeito, pessoal? Então eu espero vocês na próxima aula. Até lá!